Graças a Deus, meus irmãos. Vamos à leitura de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 14 até o verso número 16. Encerrando hoje pela manhã o capítulo 4 da Epístola de Paulo a Timóteo. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 14 ao verso número 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Senhor bendito, louvamos o teu nome, Senhor, por mais um dia de domingo, mais um dia de santa convocação. E rogamos a ti, Senhor, segundo as tuas misericórdias, que o Senhor possa nos assistir o teu povo neste momento da exposição da tua lei, que o Senhor possa nos falar, Senhor, que o Senhor possa poderosamente, ó Deus, fazer com que os nossos olhos enxerguem, com que os nossos ouvidos ouçam, ó Deus, a tua vontade, a beleza da tua santidade, e nos fortalece, Senhor, para andarmos segundo os teus mandamentos. Seja o auxílio do teu povo, Senhor. Em nome de Cristo, ó Pai, nós te pedimos. Amém. Poder sentar, irmãos. Quando nós começamos a explorar os detalhes da epístola de Paulo a Timóteo, nós vimos o quanto a igreja de Éfeso, ela desafiara o jovem pastor. Ficou evidente que um dos maiores problemas era o ensino falso, a doutrina de demônios que estava permeando, promovendo confusão, levando, como Paulo disse, muitos ao caminho da apostasia. Estava então sobre os ombros do jovem ministro a responsabilidade de combater aqueles que estavam pervertendo a igreja, a influência deles, e Paulo vai deixando claro, no próprio capítulo 4, que a importância do ensino. Aquele jovem deveria ensinar a igreja, deveria pregar a palavra do Senhor à igreja, ler as Escrituras, e aí nós observamos como é importante o ministério da palavra no combate ao erro, como é importante a pregação da palavra no combate ao erro teológico, protegendo a igreja, guardando a igreja, preservando a igreja. E Paulo vai falando o tempo todo isso para Timóteo, exortando Timóteo, principalmente no capítulo 4, e Paulo também diz, olha, viva, não somente pregue, não somente ensine, mas viva também piedosamente e que você cresça espiritualmente como ministro. Contudo, nós observamos nas leituras, nas exposições, que Timóteo também tinha um problema interno, uma crise interna com relação ao seu ministério. Porque Paulo vai deixar evidente o tempo todo na epístola, na primeira epístola e também na segunda, falando sobre Timóteo como sendo aquele que é vocacionado por Deus, selado pelo Espírito, separado pelo Espírito, que recebeu dons do Senhor, o ministério da palavra, que foi confirmado isso. Paulo fala aqui no capítulo 4, no texto que nós lemos, em outros momentos ele já tinha falado sobre isso, a imposição de mãos do presbitério, a confirmação de que Timóteo era um ministro de Cristo, mas Paulo deixa claro no seu discurso, na sua escrita, que Timóteo estava sendo rejeitado por causa da idade. O ministério de Timóteo estava sofrendo ataque por alguns, porque Timóteo era considerado um jovem ainda. Então, eles deduziam que, por causa da juventude dele, ele era alguém incapaz de exercer o seu chamado. E, como nós vimos nos sermões anteriores, principalmente os dois últimos, nós vimos que Paulo, ele vem exortando Timóteo, falando com Timóteo para que ele exerça a sua autoridade. Ele é um ministro de Cristo, ele deve ordenar as coisas, e não era um ambiente muito tranquilo. Alguns estavam a rejeitar
Timóteo por causa da idade. E isso trazia sérias dificuldades, pois como um jovem pastor, ele poderia, sendo rejeitado, óbvio, na situação que se encontrava, como é que ele poderia instruir a igreja se a igreja desprezava o próprio ministro? Como é que ele iria ensinar, ordenar, exortar? Como é que ele iria conduzir o rebanho se a própria igreja estava a desprezar? Como defendê-la do erro se automaticamente, se alguém está desprezando o jovem ministro, pouco está se ouvindo o ministro? Então, como é que ele iria defender a igreja do erro se ele estava passando por essa crise? Havia esse desprezo com relação ao seu ministério. E quando nós lemos, isso pode ser desmotivador no ministério pastoral. Todo esse conflito poderia gerar uma desmotivação no jovem ministro. Acredito que qualquer um passaria por isso, porque como ele iria pastorear uma igreja, salvar a igreja do erro, se a própria igreja ela não aceitava, né? Isso poderia ser desmotivador. E Paulo, quando escreve o capítulo 4, né, Paulo vem mostrando a Timóteo a responsabilidade dele e cuidar do rebanho, expulsar os falsos mestres, viver uma vida piedosa. Isso poderia trazer sérios danos a Timóteo. Ele poderia pensar: como eu posso me dedicar tanto, como me dedicarei tanto, se a igreja ela não me aceita. Então Paulo vai finalizar o capítulo 4, essa sequência. Você observa que o capítulo 4 ele é uma sequência de exortações, de instruções ao ministério de Timóteo. Aqui no capítulo 4, essa parte final, ele está finalizando essa sequência de instruções, de orientações ao jovem pastor. E a parte final, ela é uma exortação para que Timóteo ele sinta motivado, para que ele tenha motivação no seu ministério. Então, diante das recomendações paulinas, né, diante de tudo que Paulo vem falando, e o possível assédio da desmotivação, o que Timóteo deveria fazer então? Primeiro, Paulo vai dizer que ele não poderia negligenciar a vocação, ele foi chamado por Deus. Segundo, Paulo orienta que ele deveria progredir espiritualmente, ele deveria crescer espiritualmente, né? E em terceiro e último lugar, ele deveria cuidar dele e da doutrina, né? Paulo diz: cuide de você e cuide também da doutrina, porque você tanto vai se salvar como vai salvar a tantos outros. Então essas são algumas maneiras, né? Esse núcleo do capítulo 4 apresenta aqui algumas coisas importantes para o ministério de Timóteo. E diante do assédio, da desmotivação, Timóteo tem aqui instruções importantíssimas para continuar firme no pastoreamento da igreja. Então, logo em seguida nós veremos quais implicações disso, né? Quais implicações para a igreja. O ministério pastoral, o ministro do Evangelho, ele precisa estar muito bem centrado no chamado de Deus, porque por vezes a igreja ela é desmotivadora, né? O ministério ele é tão árduo, tão cansativo, tão estressante, que se você não tiver o fundamento teológico, a convicção do seu chamado, chega a momentos que você para, né? Porque por vezes a igreja cansa, né? Então, essas palavras que Paulo fala a Timóteo, fala ao ministro do Evangelho e fala à igreja também. É um assunto importante. Que vocês ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Veja bem, Timóteo,
ele era um jovem pastor, ele tinha a incumbência de confrontar os falsos mestres, né? Nós observamos desde o início que Paulo orienta Timóteo para que ele fique em Éfeso para combater o erro estava trazendo danos, purificar a igreja contra os mestres, conduzir o rebanho, né? Paulo fala sobre o culto, Paulo fala sobre a leitura pública das Escrituras, Paulo fala sobre a exposição, Paulo fala cuide da sua própria vida, enfim, demandas enormes, sérias, que Timóteo deveria, com a graça do Senhor, deveria conduzir a igreja, mas como nós vimos, o contexto ele é desafiador. Nós não estamos vendo um ministério tranquilo, não há um ministério pastoral tranquilo de Timóteo com a igreja de Éfeso ou as igrejas vizinhas. Você percebe que há uma resistência, e um dos motivos é a juventude de Timóteo. Lembrando que ele tinha mais de 30 anos, mas para aquela época, uma pessoa com 30 anos, 33, 34, ainda era considerada uma pessoa jovem. E havia uma certa rejeição, mas Paulo vem instruindo Timóteo o tempo todo para que Timóteo ele fizesse o seu ministério, exercesse o seu ministério, mesmo diante desse contexto. Possivelmente, né, Timóteo poderia enfrentar nessa condição de desprezo, ser desmotivado, enfim, e Paulo, ele quer privar Timóteo de qualquer assédio da desmotivação, e para isso, ele exorta o jovem pastor a permanecer firme, e ele começa dizendo o seguinte, veja novamente comigo o verso 14, não seja negligente, observem, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Inicialmente, como nós falamos, Paulo lembra a Timóteo sobre o dom que recebera. Conforme nós já vimos em outro momento, conforme nós já tratamos anteriormente, o dom que Timóteo ele recebe, fica claro nos escritos de Paulo ao próprio Timóteo, é o dom do ministério da palavra. O Timóteo ele foi vocacionado para a pregação, ele foi chamado para ser ministro do Evangelho, ele foi chamado para pregar a palavra. Calvino, por exemplo, ele comenta dizendo que o dom aqui, não podemos fugir, ele se refere àquilo que Deus outorgou para a edificação da igreja. Timóteo recebe um dom, o ministério da palavra é colocado sobre os seus ombros, ou seja, Timóteo recebeu toda a qualificação ou todas as qualificações necessárias para o ministério. E é isso que Paulo vem batendo o tempo todo, ensina, instrui, prega, lê, medita, ele vem sempre batendo nessa tecla. O ministro do Evangelho, ele foi vocacionado, ele recebeu o dom do ministério da palavra, e ele tem essa tarefa, pastorear a igreja, pregar o Evangelho. E Paulo diz, não seja negligente com o dom. Então Paulo diz, você recebeu um dom. Também observamos que Paulo fala sobre uma profecia. Nós também já discutimos isso aqui, que quando Paulo ele lembra a Timóteo essa questão da profecia, né? Ele está fazendo referência a um momento na vida de Timóteo em que o Senhor fala a Timóteo por meio de profecia, né? Como você vê no Novo Testamento, por exemplo, em Atos capítulo 13, você vê que o Espírito Santo muitas vezes falou à igreja. Por exemplo, o Espírito Santo falou à igreja e disse, olha, separe Paulo e separe Barnabé para a obra missionária, né? E o Espírito, né, ele separou dois homens para a obra, para o ministério. Então, quando Paulo diz a profecia, é que houve algum momento em que o Espírito Santo falou à igreja e testificou à igreja que Timóteo era alguém vocacionado, ou seja, o Espírito Santo já falara à igreja, falara para Timóteo,
que ele deveria ser separado. Ou seja, Timóteo era alguém que recebeu o dom e também, publicamente, o Espírito falar à igreja que ele fora separado para o ministério da palavra. Então Paulo diz o dom que você recebeu, a profecia, e por fim Paulo diz o presbitério. O presbitério teve a imposição de mãos sobre ele, reconhecendo publicamente que ele era alguém chamado por Deus. Quando ele chama o presbitério, ele está falando do corpo dos presbíteros, é a reunião dos presbíteros da igreja. Veja que como é interessante, né? Que Paulo ele mostra o dom, ou seja, Timóteo tinha um dom, ele recebeu o dom, o Espírito Santo falou, separou ele, esse aqui é separado, é vocacionado para o ministério da palavra, isso é reconhecido pela igreja, pelos pastores, e aí vem a imposição de mãos do presbitério, oficialmente, publicamente, reconhecendo Timóteo como ministro da palavra. Então Paulo faz com que Timóteo, a princípio, recorde que Deus o havia chamado através da palavra profética, que Deus o havia capacitado através do dom espiritual e o havia comissionado por meio das mãos do presbitério. Observe que Paulo diz: não seja negligente com o dom, com as profecias, com a sua vocação. Então, observem, irmãos, esse texto. Primeiramente, devemos lembrar que o ministério pastoral não é uma designação pessoal. Eu somente, eu desejo isso, é suficiente. Não é alguém que privadamente objetiva. As Escrituras elas deixam claras que, ainda que nosso desejo permeie o coração, ainda que haja um desejo em nossa alma por um desejo pelo ministério da palavra, pela pregação da palavra, nós devemos considerar, como nós estamos observando, que é o Espírito Santo quem separa, é o Espírito Santo quem dá dons, é o Espírito Santo quem, Paulo está dizendo não é que para ser um pastor tem que receber uma profecia, não, mas o princípio aqui é que alguém para ser ministro da palavra, pregador do evangelho, ele deve ter a consciência de que o Espírito Santo está ou separou ele para este fim. Não é somente um desejo dele, ele pode ter o desejo e não ser separado pelo Espírito. Paulo diz que Timóteo foi alguém também separado pelo Espírito. Então, nós devemos pensar assim, e automaticamente, separado pelo Espírito, a igreja reconhecerá. Então, é uma conjuntura, eu desejo, né? Mas eu tenho que ter a convicção de que o Senhor me separou para isso, e em terceiro lugar, a igreja tem que ver isso, a igreja tem que notar isso, perceber isso, a igreja é quem reconhece. Então, sem essa conjuntura, a família pode achar que você é vocacionado, você tem o dom, seus filhos, sua mulher, você pode sonhar, muitos podem apoiar, mas se você não é separado por Deus, não tem o reconhecimento da igreja, a única forma de você se tornar ministro do evangelho é abrir uma igreja para você. Porque Paulo vem deixando claro aqui que esse é um processo, é todo um processo. E Timóteo ele deveria entender isso, mas esse não é o foco de Paulo, embora seja importante, mais uma vez, porque vocês sabem muito bem o que tem de gente por aí, indo para seminário, querendo ser pastor, mas não tem o reconhecimento da igreja, não tem dons, não foi separado pelo Espírito, e isso
traz danos à igreja. Mas qual é o foco de Paulo? Veja, Timóteo estava numa tarefa árdua. Ele deveria lutar pela igreja, ele deveria instruir a igreja, ele deveria viver constantemente a refutar o erro e mesmo lidando com o desprezo. E isso poderia ser desmotivador, né? O desafio do ministério pode desmotivar qualquer ministro. E Timóteo, ele estava diante de uma tarefa árdua. E por vezes, irmãos, o ministro da palavra tende a desmotivar-se em razão de inúmeras situações. Muitas vezes, irmãos, chega na nossa mente que em muitas situações o melhor não é ser dedicado, aplicado. Porque por vezes, sabe qual é a sensação que nós temos? É que o povo não escuta o que Deus fala. E por mais que você se dedique, por mais que você seja dedicado, parece que muitos, poucos se importam, não estão nem aí. Parece que você está perdendo tempo por vezes. Essa é a impressão. O que adianta falar sobre dia do Senhor, 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 se no todo domingo os mesmos erros, as mesmas coisas acontecem? Por que falar sobre leitura, pregação e tantos outros assuntos? Isso às vezes vai esgotando a gente, sabe? E às vezes, por vezes, o ministro do evangelho pode dizer assim: rapaz, eu não vou mais me preocupar com isso, vou deixar esse povo andar, pecar tranquilo, viver a vida dele, não vou esquentar mais a cabeça. Timóteo poderia estar ali na igreja de Éfeso dizendo: para que eu vou ensinar? Para que eu vou combater o erro? Para que eu vou estar criando brigas teológicas para expulsar o erro se o povo não me escuta, se o povo me despreza? E por vezes, irmãos, isso pode ser um combustível para acender ou fazer com que a desmotivação ela queime mais ainda. Mas o que acabamos de ouvir é simples. Timóteo não deve procurar motivações na igreja. É um grande erro o ministério da palavra procurar motivação na igreja, ter como influência e combustível a igreja. Não, isso é um grande erro, porque devemos entender que por vezes a igreja ela é injusta, que por vezes a igreja também é pecaminosa. Eu passei por uma experiência, de viver numa situação de uma igreja era destruída, acabada. Chegou um pastor na igreja, abriu mão do salário dele, estruturou a igreja fisicamente, reverteu o salário dele todo para a igreja, para reestruturá-la fisicamente. A igreja foi reestruturada fisicamente, espiritualmente. Uma igreja que tinha no hall de membros 20 a 30 pessoas, hoje tem quase 200 pessoas. E numa situação, a igreja em que o pastor não pecou, mas tomou uma decisão equivocada. Ele não pecou, mas tomou uma decisão equivocada, talvez para os olhos de muitos. A igreja, depois de 20 anos de ministério na igreja, a igreja, por não aceitar a decisão dele, estava querendo tirá-lo da igreja. E aí ligaram para mim dizendo: estou ligando para o senhor porque o senhor sabe, com a saída dele, o senhor é o nome mais cotado para assumir aqui a igreja. E eu conversando com o ministro, eu disse: que injustiça! Na hora que o senhor precisava de pastoreamento, a igreja pensou logo em lhe tirar. Ela não considerou nem os 20 anos dedicados. Ela rapidamente já pensou em tirar o senhor. O ministro do evangelho já estavam cogitando outro pastor. E por vezes, irmãos, essas coisas acontecem. O ministro não pode buscar motivação na igreja. O que Paulo vai dizer a Timóteo é que ele não deve buscar a motivação pelo ambiente da igreja,
pelo discurso da igreja. Paulo diz: lembre-se, Timóteo, que você é vocacionado. Lembre-se que é o chamado do Espírito. Lembre-se que o Senhor chamou você para o pastorado. É isso que deveria arder no coração de Timóteo. Ainda que houvesse todo desprezo, ainda que todos estivessem desprezando o pastor, não quisessem ouvir, Timóteo deveria ali insistentemente pregar a palavra, ensinar a palavra, porque Paulo está dizendo: você foi vocacionado, não seja negligente, não negligencie, não despreze isso. Olha, irmãos, isso é tão importante, porque nós vemos uma época em que as pessoas batem no pastor, as pessoas não respeitam mais os ministros do Evangelho. É verdade que por situações que nós bem sabemos, pecados públicos, enfim, mas quando a Bíblia fala sobre o ministério da palavra, fala sobre algo grandioso, fala sobre algo glorioso. É você ser a boca de Deus para o povo dele, é você comunicar a vontade de Deus para o povo. Uma vez perguntaram a Spurgeon, se ele aceitaria um cargo alto em Londres, ao lado da rainha, como se fosse um primeiro-ministro da Inglaterra. E Spurgeon disse: por que eu vou me rebaixar tanto? Por que eu me rebaixaria tanto? Deixar de ser ministro da palavra para ser primeiro-ministro? Eu não vou me rebaixar tanto. Eu estou na maior de todas as posições. Então você vê a Paulo instruindo a Timóteo, mostrando o quanto é glorioso isso. E ele foi chamado. Paulo diz a Timóteo: não seja negligente. Não seja negligente. Irmãos, se não for a vocação do Senhor, o pastor terá inúmeras razões para abandonar o ministério. Eu olho para os nossos dias, que dias difíceis, conversando com alguns pastores, e recentemente, pensando como é difícil. Se você não tiver a vocação, você corre. Se você não tiver a vocação, você corre, você desiste, porque é difícil. Mas Paulo está dizendo a Timóteo: não seja negligente. Não seja negligente. Por vezes, irmãos, aquilo que nos sufoca deve ser logo colocado de lado para lembrar de que o Senhor nos separou para essa tarefa. Mas pensem numa coisa. Vocês também devem avaliar, porque por vezes a igreja torna o ministério pastoral árduo. Por vezes a igreja torna o ministério pastoral árduo, com tanto problema, tanta dificuldade, tanta demanda, e vocês não sabem como por vezes a igreja cansa o ministro, a igreja desmotiva o ministro, sabe, uma tristeza bate na alma. Eu luto muitas vezes com desânimo, ministros lutam contra o desânimo, com angústias na alma, de tantas vezes ensinar e ver as pessoas continuando no mesmo caminho, no mesmo erro. Por vezes, o que eu estou perdendo é tempo. E assim como Timóteo, nós somos assediados a deixar também. Quantas vezes penso em parar, ver escrever livros. Vou para Recife e vou virar professor de seminário, lidar com as pessoas não querem. E isso me faz lembrar, esse texto me fez lembrar que o ministro do Evangelho, ele tem que andar porque ele é chamado para isso. E fica a exortação à igreja: não seja motivo
não seja aquela igreja que desanima o ministro, que desmotiva o ministro, né? Porque o desgaste ele é enorme. Lá em casa estávamos vendo alguns vídeos da igreja no passado, algumas pregações aqui, barbinha bem pretinha, né? Cabelinho bem pretinho, né? Hoje uns amigos meus fazem assim: você está acabado, hein? Você está acabado. Isso é o ministério pastoral. Ministério pastoral. Então, não traga mais danos ao ministério, seja uma grande motivação para o ministério pastoral. E o pastor não deve depender de reconhecimento humano, do reconhecimento da igreja. O pastor deve se lembrar que ele foi separado por Deus para isso. Mas Paulo também continua nas suas orientações, falando para Timóteo: você não despreze, mas também progrida espiritualmente. Veja o verso 15, que ele diz: medite estas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Veja, primeiro Paulo diz a um jovem ministro para meditar. Talvez a melhor tradução aqui da palavra seja praticar. Porque Paulo está voltando a lembrar Timóteo sobre o exercício da piedade, né? Medite, pratique, né? A segunda dessas duas exortações significa literalmente esteja nelas, ou seja, que você seja tomado por elas, que devotando-se a elas com todo o seu coração. Algumas versões chegam a traduzir da seguinte forma: que estas coisas sejam o seu negócio, dedique a elas todo o seu interesse. E o propósito de toda essa dedicação é para que todos vejam o progresso de Paulo ou de Timóteo. Você pratique a palavra, ande na palavra, medite na palavra, para que as pessoas observem que você tem crescido. Então, a ordem para entregar-se ao ministério é um consolo e, ao mesmo tempo, um desafio. Na verdade, o ministério pastoral, o que Paulo está dizendo, deve ser a vida do ministro. E é interessante, irmãos, vocês talvez não tenham a ideia de como essa vida é louca. Porque se estamos em casa, estamos pensando no sermão, se vamos para a academia, nossos pensamentos estão mergulhados em tratar de resolver alguma questão que envolve a igreja. Se você vai ao supermercado, você sai pensando nos pontos do sermão, nas leituras. Quando a gente se diverte, a gente fala de teologia. Quando a gente brinca com questões da igreja. Então, você se envolve, você fica envolvido plenamente. Paulo está dizendo, é um compromisso com a vida, é a vida voltada como um todo para aquilo. Você é tomado, você entra de férias, mas você não sai verdadeiramente de férias, porque sua mente fica na igreja, seu coração fica na igreja, preocupado. Paulo está dizendo, se faça do ministério pastoral a sua vida. Faça do ministério pastoral a sua vida. E o resultado é que você vai progredir espiritualmente. Você vai crescer espiritualmente. E a igreja verá o seu crescimento. Irmãos, isso é muito importante, porque o exemplo que os líderes cristãos dão, portanto, deve progredir. Todos devem ver o crescimento, a dedicação. Paulo aqui não está dizendo, uma das coisas que nós devemos entender, Paulo não está dizendo que Timóteo era um pastor perfeito. Não existe pastor perfeito. Pastores lutam contra o pecado também. Pastores lutam contra os pecados. Pastores lutam
contra as emoções, por vezes os nossos desejos descontrolados, destrói, os nossos sentimentos destroem, por vezes controlados, brilham os céus como fogos, é um fervor, nós brigamos, lutamos internamente contra nós mesmos. Sabe quando Paulo diz que se esmurra? Às vezes é isso que dá vontade, a gente se olha no espelho e quer se bater, se esbofetear, a gente não aguenta a gente mesmo. Por isso que eu não sei se vocês vão aguentar por mais 5 anos, porque é uma coisa muito intensa na vida da gente, é uma dinâmica, é um sofrimento interno, muitas vezes rodeado de pessoas, mas a alma está chorosa, preocupada. Paulo diz a Timóteo: se envolva no ministério pastoral. E é interessante que a gente, no ministério pastoral, ele vai matando o ministro e dando vida ao mesmo instante, porque ele vai crescendo. Paulo quer isso de Timóteo. Paulo quer uma dedicação ao ponto dele se envolver tanto com o ministério pastoral, para que ele cresça, ele progrida, ele viva o evangelho. Não que ele é perfeito, mas ele sabe que progressivamente estará crescendo e a igreja estará vendo o pastor progredindo, o pastor crescendo. Paulo quer isso. Paulo quer isso de Timóteo. Se envolva no ministério pastoral, medite e que você possa progredir. Sempre haverá espaço para o crescimento. O ministério pastoral, ele deve ser exercido para que ele cresça também. O pastor, ele é exortado a progredir espiritualmente também, a crescer espiritualmente. Vocês nunca verão um pastor perfeito, e nem sonhem com isso. Mas o ministério pastoral nos desafia a crescermos espiritualmente, para que a igreja veja o seu progresso. A igreja veja o seu progresso. Paulo, por fim, também, aí a terceira coisa muito interessante, só esse verso 16 daria aqui um sermão, porque veja o que é que Paulo diz no verso número 16: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Veja, Timóteo tem 2 coisas a que dedicar com muito cuidado, com igual atenção. A primeira delas é a sua vida, literalmente, né? Cuide de si mesmo, para a sua conduta. Olhe sua vida, Timóteo, cuidado com ela. Muitas vezes, preocupados em cuidar das pessoas, esquecemos de nós mesmos, né? Esquecemos de cuidar da nossa saúde, esquecemos de cuidar da nossa própria vida. Paulo está dizendo: cuide de você mesmo, tenha cuidado de você mesmo. Você deve se dedicar, mas também você deve ter o equilíbrio, você deve cuidar de você mesmo. Então, essa é uma recomendação, inclusive, que Paulo deu aos presbíteros de Éfeso, quando ele escreve lá em Atos, ele diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então, cuidem, tenham cuidado, não pode haver dicotomia, essa divergência. Cuide da igreja, mas cuide de você também. O pastor precisa de cuidados, precisa de ter cuidado fisicamente, emocionalmente. Eu estou lendo o livro esqueci agora o nome do autor. O título do livro é o mesmo autor do livro Depressão de Spurgeon. O título do livro é O Pastor Imperfeito.
e ele contando a sua história, ele disse que estava vivendo uma época louca da vida dele, muitos convites para pregar, e ele disse que quando chegou em casa alegre, por mais uma viagem, por mais uma conferência, a esposa lhe entrega uma carta de divórcio. A esposa lhe entrega uma carta de divórcio. E ele escreve o livro para falar sobre a forma como ele negligenciou a vida dele, inclusive a vida familiar, por causa do ministério, ao ponto da esposa sair de casa. Paulo está dizendo a Timóteo: cuide de você mesmo, cuide, seja diligente com você, preste atenção, dedique-se, ame a igreja, pastoreie a igreja, mas cuide de você mesmo. E a outra coisa que ele diz Paulo conclui, e da doutrina. Veja que exortação interessante, né? Cuide da doutrina, que você seja apegado à doutrina, que você seja apegado à verdade, que você cuide de você e preserve a verdade, fale a verdade, pregue a verdade, cuide. E aí Paulo diz uma coisa interessante. Paulo diz assim: porque fazendo assim, se você continuar nestes deveres, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Aí você pode perguntar: mas pastor, e ele vai salvar a ele mesmo? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo que a salvação deles virá em razão da vida. A salvação é pela graça, nós sabemos disso. Mas o que Paulo está mostrando é a diligência da vida, de uma vida vivida diante de Deus, que não só conduzirá ele para a eternidade, como conduzirá os outros também. Então, por exemplo, quando Paulo diz assim: cuide da doutrina, se você cuida da verdade, se você ensina a verdade, se você instrui o povo na verdade, a tendência é que o povo, ele ouça a verdade e ele caminhe para a eternidade. Então, essa é uma regra, uma conduta que deve ser praticada, o cuidado de si mesmo e da doutrina, porque isso é o viver diário do cristão sendo conduzido para a eternidade. E o pastor não pode negligenciar isso. O pastor não pode desprezar o cuidado dele mesmo, e o pastor não pode desprezar o cuidado com a doutrina. Ele deve ser zeloso com relação à doutrina, porque a doutrina envolve questões de vida ou morte, de céu ou inferno, de ira ou de graça. Então ele deve ser zeloso na doutrina. Cuide de você mesmo, Timóteo, e cuide da doutrina, porque só assim você vai salvar a si mesmo e aos outros. Veja, irmãos, como igreja, estava vendo um artigo na Coalizão pelo Evangelho, o pastor dizendo assim: se seu pastor é trabalhador, ele merece muito mais do que 30 dias de férias. Eu disse: eu não vou nem mostrar esse artigo, né, nenhum grupo da igreja, mas é interessante, porque ele questiona assim, ele diz: imaginem 3, 4, 1 ano, 12 meses enfrentando problemas, as angústias dos outros, a carga, o quanto o ministro fica encharcado, né? E ele dizendo que quando o pastor, né, ele tira as férias, eu me lembro de Lloyd Jones disse que recebeu um pastor no gabinete, e o pastor disse a ele assim: estou querendo entregar o meu ministério, não quero mais ser pastor. Martin Lloyd Jones disse a ele: faça o seguinte, eu aceito, você vai tirar 30 dias de férias, quando você voltar, nós lhe daremos as suas contas. E aí aconteceu, ele saiu 30 dias e ele retornou. Quando ele sentou no gabinete, aí Lloyd Jones disse: vamos acertar as contas. Ele disse: não, pastor, eu desisti, eu quero continuar no pastorado.
Aí Lloyd Jones disse, 30 dias de férias, somente isso, deu um descanso. E às vezes a gente não entende, né? As igrejas não entendem muitas vezes que o pastor precisa disso, de umas boas férias, de um bom descanso. Ele precisa cuidar dele mesmo, né? Ele é gente, ele precisa se divertir, né? O pastor gosta de receber convite para ir na sua casa, tomar um banho de piscina, comer um almoço, né? Um jantar, um café, porque isso é uma forma de descansá-lo. Ele precisa parar, precisa cuidar dele mesmo, né? Então nossa igreja, por exemplo, é uma igreja ativista. Ela exige muito do pastor, mas tem hora que o pastor tem que parar e dizer, opa, preciso parar, cuidar dele mesmo. A igreja precisa incentivar o ministro do Evangelho, a igreja de Cristo precisa incentivar o ministro do Evangelho a descansar, a cuidar dele mesmo. Da mesma forma, a doutrina, ele deve ser zeloso com a doutrina, porque é questão de vida ou morte. Ele deve cuidar doutrinariamente da igreja. Ele não pode falhar nessa questão. Ele não pode negligenciar isso. Os conselhos de Timóteo, a Timóteo, por Paulo, em todo esse capítulo 4, mostra desafios no ministério pastoral, alguns alertas, conselhos espirituais maravilhosos. E se Timóteo quiser ser um bom ministro, ele teria que submeter. No capítulo 4, para as igrejas, para os pastores, é um capítulo importantíssimo, que fala da responsabilidade do pastor, fala da responsabilidade da igreja em cuidar do seu pastor. Enfim, o ministro da palavra, ele deve sempre lembrar da sua santa vocação, deve sempre lembrar que ele foi chamado por Deus para isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor por toda a eternidade, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos ajude, segundo a Tua vontade, em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar. Em seguida, o reverendo Arlindo conduzirá a ceia do Senhor.